Buenas tardes a todos. Ahora sí, entonces yo soy José Poloni, gerente del sector educacional de Controlab. Gustaría de agradecer desde ya la presencia de todos aquí en nuestro encuentro online. Hoy el tema es buenas prácticas de laboratorio, estrategias prácticas para la confiabilidad analítica y la seguridad del paciente. Y antes de comenzar, entonces, algunas informaciones. La clase tiene cerca de 60 minutos y espacio para preguntas al final. Las preguntas es más fácil para coordinar si ustedes escriben en el menú actividades, en la sección preguntas y respuestas. Para los que no conocen, hay 9 círculos a la derecha de la pantalla abajo, ¿ok? Basta clicar, se abre una parte en la pantalla a la derecha y hay el icono PERG y RESP, preguntas y respuestas. Entonces, solo clicar y escribir sus dudas en este local. Así es más fácil para coordinar en el momento de preguntas y respuestas, ¿ok? Eh, Otra cosa, al final de la clase, entonces, en el chat, ustedes van a encontrar un enlace para que completen con su nombre y correo electrónico para la emisión del certificado y para responder la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Es muy importante para nosotros la participación de todos porque utilizamos la opinión de ustedes para siempre mejorar nuestras actividades. Un complemento importante, eh, no pongan su nombre y correo en el chat. En el chat van a encontrar un enlace. Clicando en el enlace, ustedes informan su nombre y su correo, ¿ok? Entonces, ahora sí, daremos inicio a la sesión y voy a ceder la palabra a nuestra invitada, Roselena Montenegro, que es farmacéutica y bióloga con amplia experiencia en calidad de laboratorio, gerente del laboratorio de ensayos de Controlab y líder en relaciones estratégicas en el sector diagnóstico. Roselena, quede usted a gusto para iniciar la presentación. Perfecto, Poloni, gracias. Ahora voy a compartir la diapositiva. Un momento, por favor. ¿Listo? Sí, se ¿Sí? puede ver. Uh-huh. Perfecto, gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Soy Roselena Montenegro. Hoy vamos a hablar de las buenas prácticas de laboratorio. Y cómo las buenas prácticas impactan diretamente em la calidad e em la seguridad do paciente. Então, eu vou começar com uma pergunta. Por que seguem ocorrendo? Não, só um momento, porque eu creio que está passando. Um momento, por favor. Perdão. Está automático. Vamos ver se vai. Perfeito. Então, perdão. Eu vou começar com uma pergunta. ¿Por qué siguen ocurriendo? Un momento, por favor. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. ¿Por que siguen ocurriendo errores en los laboratorios clínicos? Poloni, necesito de su ayuda porque está todo automático y no es eso que yo quiero. ¿Quieres quizá compartir conmigo la ponencia? Sí, yo voy. Yo paso las diapositivas. Por favor. Sí. Yo voy a compartir.
Perdón, perdón. Puede enviar en el Yo voy a WhatsApp. enviar en tu WhatsApp. Ujú. Me está haciendo aquí. Me está enviando. Ok. Ujú. Recibí. Voy a bajarla. Un minuto. Ay, gracias. Un minuto solo para organizar acá. Tranquilo, tranquilo. ¿Se puede ver? Ahora sí. Ahora Yo sí. voy solo cerrar acá la parte de compartilamiento. ¿Se puede ver? ¿Está pasando? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Solo yo voy a quedar con el micrófono, va a estar abierto porque yo no tengo cómo operar los comandos. Sí, perfecto. ¿Ok? Ok, ok. Mm, ¿Está automática también? yo creo que Oh, Dios. ¿Qué se pasó con eso? Yo no sé. pero no está pasando, Roselena. No, Creo que vamos. está Listo. cerrado. Então, vamos. Sí. Entonces, yo voy a empezar con una pregunta para ustedes. ¿Por qué siguen ocurriendo errores en los laboratorios clínicos? Próximo, por favor. Incluso en laboratorios altamente automatizados y modernos, los errores siguen ocurriendo. ¿Por qué? Por la complejidad del proceso, por la variabilidad humana y por la falta de estandarización también. Entonces, ahora yo voy a cambiar la pregunta. La pregunta es, ¿cómo reducimos estos errores en la práctica? Próximo. Los errores de laboratorio no son solo errores técnicos. Pueden generar diagnósticos incorrectos, retrasos en el tratamiento y aumento de custos por conta de la repetición de pruebas, ¿sí? Y el impacto final siempre es en el paciente. Empezamos con el paciente, la toma de muestras, análisis, resultados y la decisión médica. Un error en cualquier etapa puede impactar el resultado final. Próximo. Hay un estudio que define el porcentaje de cada error. La mayoría ocurre en la fase
pré-analítica, como podemos mirar aqui, entre el 60% e hasta 70%. Errores como em la parte de identificação de la muestra, toma de muestra, transporte e preparação. Em la fase analítica, temos entre 20% hasta 30% relacionados com calibração, reativos e controle de qualidade. E em la fase pós-analítica, ao redor de 10%, principalmente em la interpretação e comunicação de resultados. Próximo. Eu trago para vocês um caso onde obtivemos um resultado muito inferior ao esperado. Em uma ronda de ensaio de aptitude, que participamos no seu laboratório de pruebas e controlado, e durante a investigação, identificamos que a causa foi um erro em la reconstituição da muestra. Eu mesmo preparei o material utilizando o volume que estava acostumada a usar em las rondas anteriores. Pero o provedor havia cambiado o volume recomendado em la instrução de uso. Como não verifiquei esta informação, a instrução, antes da preparação, a muestra se quedou diluída incorretamente, isto generando uma tendência negativa e resultado inadequado. Então, a partir disso, internamente, reforçamos a importância de verificar sempre o volume indicado na própria muestra, sim. Revisar a instrução de uso em cada novo lote. Isso serve para não somente para controle, para muestras de ensaio de aptitude, mas para muestras de controle interno também. E manter a estandarização do processo, sim? Agora vamos falar sobre fontes interferentes de las buenas prácticas. Muitos errores estão em detalhes simples, como, por exemplo, em la alicotagem, em la etapa de reconstituição, diluição, em la qualidade de água, la leitura de instrumentos. Mira que não são falhas complexas, são falhas de rotina. E para mim, a rotina é peligrosíssima. Próximo. Sim. Em este exemplo, observamos uma tendência de degradação progressiva de los resultados de controle interno, de controle de qualidade interno. Mira que quando o material era recém-reconstituído, os resultados volviam ao valor esperado, os círculos em rojo. Pero com o passo de los dias, ocorria uma pérdida, uma degradação, sim, de estabilidade em las alíquotas. Então, a investigação de tudo isso mostrou que o laboratório não estava preservando adequadamente as condições de conservação do material alicotado. E, em este caso, reforça para nós um ponto muito importante. Se nosso laboratório decide trabalhar com alíquotas, necessitamos garantizar estabilidade das alíquotas, homogeneidade e ausência de interferentes durante todo o período de uso dessas alíquotas. Próximo. Exposição excessiva. Outro erro muito frequente, muito frequente. Por exemplo, o material se queda fora das condições recomendadas. Quando o controle permanece aberto por muito tempo em el banco, isso pode ocorrer evaporação, sim, e degradação do material, e vai alterar os resultados de controle de qualidade. Por isso, é fundamental nós respeitar sempre o tempo de manipulação definido por el fabricante. E eu hablo também, não somente do controle de qualidade interno, pelo controle de qualidade externo.
Devemos respetar sempre o tempo de manipulação definido por el fabricante, por el provedor. ¿Listo? Próximo. No lectura de las instrucciones de uso. Este caso muestra como la falta de lectura de las instrucciones de uso puede generar resultados inesperados, resultados incorrectos. Vemos un laboratorio que después del cambio del equipo técnico dejó de seguir correctamente el procedimiento de preparación de las muestras de ensayo de aptitud y comenzó a apresentar resultados falsos negativos en el ensayo del rotavirus. Por eso, yo enfatizo, yo resalto la importancia, incluso en rutinas que ya conocidas, né, que conocemos, que tenemos expertise, é essencial revisar sempre as instruções do fabricante, do provedor. Então, agora, vamos juntos, nós aqui, juntos a implementar boas práticas em nossa rotina de laboratório, porque o laboratório tem um papel fundamental em la seguridade do paciente, ¿sí? Dije anteriormente que a rutina é, para mim, peligrosa. Pero quero ressaltar agora que quando implementamos boas práticas em nossa rutina, logramos garantizar a qualidade. Eu dije que a rutina é peligrosa porque a rutina é todo o que estamos acostumbrados a ser. E o que estamos acostumbrados a ser tem vícios. Pero agora vamos implementar as boas práticas em nossa rotina. Próximo. As boas práticas vão permitir reduzir erros e assim garantizar a confiabilidade dos resultados. Por que as boas práticas permitem reduzir erros? Porque as boas práticas recomendam o uso de materiais e reativos dentro de la fecha de vencimento. As boas práticas permitem reduzir erros mediante controle de materiais, de processos, gestão de equipo e os registros. Sim, então, com todo isso, vamos o quê? Vamos implementar a cultura de qualidade em el laboratório. E a qualidade não depende de uma ação, depende de todo um sistema. Pessoas capacitadas, processos estandarizados, equipos confiáveis, controle de qualidade, análises críticos de resultados. Sim? Próximo. Primeiro, a capacitação do equipo. Treinamento e qualificação do equipo técnico é clave, porque hoje temos tecnologia, pero tecnologia sem capacitação aumenta o risco. Então, um equipo com treinamento, educação contínua, vai garantizar o cumprimento das boas práticas. Próximo. Uma boa prática, a leitura de instruções de uso e o prospecto. A leitura de instruções, a leitura do prospecto, a leitura do manual do equipo não é opcional. É parte do processo de qualidade. E os provedores, os fabricantes, atualizam regularmente as instruções de uso, destacando qualquer câmbio importante. Próximo. Calibração. Quando falamos de calibração,
hablamos de confiabilidade analítica. Um instrumento calibrado, um instrumento no calibrado, pode generar, sim, desviações silenciosas, e comprometer diretamente resultados de paciente, resultados de controle de qualidade, resultados de calibração, por exemplo, também. Pero não basta somente calibrar. Também é fundamental verificar criticamente o certificado de calibração, analisar os dados obtenidos e confirmar que o instrumento realmente está apto para seu uso em la rotina do laboratório. Então, é importante, calibração não é só cumprir uma norma. Sim, porque calibração é um requisito para certificação e acreditação. Pero não é só cumprir uma norma. É assegurar confiança em cada resultado emitido. Próximo. Agora vamos falar sobre a calibração de nossos equipos. Seja em um equipo de química úmida, química seca, hematologia, imunologia. Quando falamos de calibração, não é simplesmente realizar a calibração. Assim como na calibração de instrumento, temos que verificar o certificado, a calibração dos equipos, em la calibração dos equipos, também necessitamos evaluar criticamente os calibradores que serão utilizados em esta etapa. Por exemplo, perguntas. O armazenamento deste calibrador foi correto? A estabilidade e a fecha de validez foram respeitados? A vida útil depois da reconstrução ou depois da abertura sigue adequada? A periodicidade de calibração está definida e controlada? Porque muitas vezes o problema não está em el equipo, em el sistema analítico, sino em um calibrador mal conservado, vencido ou utilizado fora de estabilidade. Por isso, a gestão adequada de calibradores é parte essencial de confiabilidade analítica. A reconstituição do material. Existem fatores críticos em esta etapa de reconstituição. O tipo de água, a pipeta utilizada e o volume correto. Então, necessitamos ter atenção nesses pontos críticos. Água, que vai ser utilizada, a pipeta, se é uma pipeta, um instrumento calibrado, e o volume correto para realizar a reconstituição. Próximo. Vamos falar sobre almacenamento. Almacenamento de controle interno. O material de controle interno e mesmo as muestras de ensaio de aptitude, generalmente, são suero humano liofilizado, estabilizados, com estabilizantes e com conservantes. E justamente por isso, as condições de armazenamento devem ser rigorosamente respeitadas. Necessitamos controlar, nesta etapa, a temperatura, segundo as recomendações do fabricante do provedor. Proteger o material da luz e respeitar sempre o tempo de uso depois da reconstrução. Pero aqui, agora, surge uma pergunta importante. Eu jogo para vocês. Como está o armazenamento de suas muestras de controle de qualidade e de seus calibradores?
de los reactivos que necessitam refrigeração. La nevera e el freezer têm a temperatura controlada e monitoreada. E mais, o termômetro utilizado para medir essa temperatura está calibrado? ¿Por que eu hago todas as perguntas? Porque almacenamento inadequado pode degradar analitos, generar variação de resultados e comprometer a estabilidade do controle. E quando o controle perde estabilidade, todo o sistema analítico pode ver-se afetado. E muitas vezes o problema não está em reativo, em equipo, sino em um controle interno, em uma muestra de ensaio de aptitude, em um calibrador mal armazenado. Próximo. Procedimento operativo. O procedimento operativo deve ser claro, acessível e atualizado. O objetivo do procedimento operativo é a estandarização de todas as atividades que se realizam em el laboratório. Próximo. Me gusta muito falar sobre isso, gestão de equipos. Antes de começar a rotina do laboratório, existe uma etapa que muitas vezes parece simples, pero que tem um impacto enorme na qualidade analítica. A verificação diária do equipo, como um check que devemos fazer. Antes de liberar o instrumento para processar muestras de controle interno e muestras de pacientes, é fundamental confirmar que todo está funcionando corretamente. E estes pontos de verificação que estão neste exemplo de formulário não são definidos de forma aleatória. São pontos estabelecidos por o fabricante e muitas vezes estão descritos em el manual do equipo. Por isso, o laboratório deve seguir, sim, rigorosamente as recomendações do fabricante, verificando o reativo, soluções de lavado, temperatura, sistema hidráulico, fotômetro, os mantenimentos, limpeza do equipo. Muitas vezes, pequenas falhas identificadas ao início da rotina evitam grandes problemas analíticos depois. Eu falo que a lista, né, de verificação diária não é somente um formulário, é uma ferramenta de prevenção, de segurança e de garantia de qualidade em laboratório e evitam falhas. Próximo. Mantenimento preventivo. Mantenimento preventivo, o próprio nome, permite identificar desgastes e possíveis falhas antes de que impactem a rotina analítica. Então, como está a sua gestão de mantenimento preventivo? Qual foi a última fecha de mantenimento preventivo? Próximo, por favor. Mantenimento corretivo. Esse é fundamental para restabelecer o funcionamento seguro do equipo quando já ocorre alguma falha. Pero tão importante como realizar o mantenimento é registrar todas as atividades
ejecutadas. ¿Por qué? Mira que en el mantenimiento preventivo y en el mantenimiento correctivo, yo mostré dos formularios que yo utilizo, porque los registros garantizam trazabilidade, permitem o segmento do historial do equipo, facilitam auditorias e ajudam em la investigação de não conformidades. Então, um equipo sem historial de mantenimento é um equipo sem evidência de confiabilidade. Por isso, mantenimento e registros adequados são parte essencial da segurança e da qualidade em laboratório. Eu creio que pode colocar em la diapositiva anterior, por favor. Perdón. Yo me perdí con el cambio. Tranquilo. E depois de mantenimento preventivo e mantenimento corretivo, é importante garantizar que os resultados não há desviações. E se é necessário que se realize a calibração. Próximo. O análise de controle interno. É uma análise que vai permitir identificar problemas antes de impactar pacientes. E quando eu hablo de análises crítico, o que é essa análise crítica? Evaluar coerência com o sistema analítico, o comportamento do controle. Não é só aceitar resultados, sino questioná-los quando seja necessário, verificar se há, por exemplo, tendências positivas, tendências negativas, desviações. Próximo. Análises de rendimento de los resultados de ensaio de aptitude. Depois de receber os resultados de controle externo de ensaio de aptitude, tem uma etapa que é fundamental. Realizar um análise crítico do desempenho do laboratório. E para apoiar esse processo, o sistema online de Controlab dispõe de formulários eletrônicos para investigação de causa, por exemplo, e registro de ações corretivas. Próximo. Además, temos gráficos de desempenhos, e este gráfico que me gusta muito, que é gráfico de Udemy, que vai nos ajudar a identificar tendências, desviações e erros sistemático, aleatório, por ronda e item. Estas ferramentas de ensaio de aptitude permitem avaliar se existe influência de reativos, calibradores, equipos, almacenamento ou variações do processo analítico. Próximo. Pero não basta detectar que há um problema, que há um resultado inesperado. Necessitamos investigar a causa, sim? Então, se eu tenho um resultado inadequado, que é assim? Eu falo sempre, aceitar o erro, investigar, corrigir e evitar repetição. E para isso temos várias ferramentas, como, por exemplo, o diagrama de escala. Próximo. A especificação da qualidade analítica é parte das boas práticas, sim. Inclui elegir bem as regras de controle interno. Eu não vou elegir uma regra porque me gusta, não. Pero eu vou elegir porque eu tenho
especificação da qualidade analítica definida. E com a especificação da qualidade analítica, eu também posso conhecer o erro aleatório, sistemático e total permitido de cada prueba. Por isso, é fundamental ter esta especificação bem implementada. Próximo. Agora, um ponto crítico, o água. O água é um reativo silencioso. E em el laboratório clínico, o água não é somente água. É um reativo crítico utilizado em la preparação de reativos, calibradores, controles e em el funcionamento de los equipos, o abastecimento de alguns equipos. Próximo. Assim. El água proveniente do abastecimento público pode conter contaminantes químicos, biológicos, partículas, que são capazes de interferir diretamente nos ensaios analíticos. Próximo. E muitas vezes, pequenas variações na qualidade da água podem generar erros sistemáticos. Por exemplo, interferência em los ensaios para análise de cloruro. O cloro residual pode generar interferência hasta 25% em la determinação de cloruros. Sim, então, a qualidade da água pode sim generar erros, interferências, afetar a exatitude, a precisão, impactar vários analitos ao mesmo tempo. Próximo. Por isso, o laboratório deve controlar a qualidade da água reativa. Essa é, eu creio que é um ponto importante, um desafio para o laboratório. Controlar a qualidade de água reativa. Monitoreando parâmetros como resistividade, controle microbiológico, toque. E para este controle de qualidade, utilizamos, eu creio que é o documento mais utilizado, é o CLC, sim, que define quando controlar resistividade, por exemplo, monitoreio diário, controle microbiológico, monitoreio semanal, quantidade de carbono orgânico total, anual, pero em sistemas estáveis. Sim, então, há requisitos mínimos que devem ser estabelecidos para o controle de qualidade de água, porque água inadequada pode comprometer silenciosamente a confiabilidade de todo o sistema analítico. Próximo. Agora eu vou perguntar para vocês, qual creem que é a causa mais frequente de errores em seu laboratório? Almacenamento? Calibração de equipos? Calibração de instrumentos? No leitura de las instruções de uso? Gestão de equipo? Não tenho mantenimento preventivo? Não tenho mantenimento corretivo? Controle de qualidade de água? Então, pense e responda em chat, por favor. Próximo. E para encerrar,
Las buenas prácticas no dependen de un solo factor. Hablé sobre la cultura de la calidad. Y la cultura de la calidad depende de un sistema. Y cuando cada parte funciona corretamente, garantizamos lo mais importante, la seguridad del paciente. El último, por favor. Las buenas prácticas, la dedicación, el apoyo y mucho ánimo son la clave del éxito. Gracias. Ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias, Roselena. Yo voy a interrumpir el compartimiento. Sanados los problemas técnicos. Siempre tienen algo. En vivo es así. Siempre pasa algo más, pero el mensaje fue pasada muy bien. Yo creo que haya sido provechoso para todos. Vamos a ver entonces algunas preguntas y delante de las preguntas, yo gustaría de reforzar que el enlace de la encuesta está en el chat. Y otra vez reitero que la encuesta es muy importante para nosotros porque utilizamos las opiniones de ustedes para siempre mejorar la calidad de lo que realizamos, de las actividades que realizamos. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, hay un comentario. Yo voy a intentar contemplar las preguntas, comentarios de las personas que están nos acompañando. ¿Ok? Yo no sé exactamente a qué se refiere, pero es de Fernando Díaz. Reducimos con indicadores y seguimiento constante. Yo creo que sea en la parte de la diapositiva, que cómo reducir los errores. Ok. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Aprovechen para nos enviar en la parte de preguntas y respuestas. Estoy verificando. También en el chat en este momento estoy verificando en las dos partes. Fiquen a voluntad para nos escribir cualquier duda que ustedes tengan, ¿ok? Yo voy a verificar acá. Poloni, Sí. un laboratorio en una visitación preguntó para mí, por ejemplo, cómo minimizar errores en laboratorio. ¿Cómo minimizar? Sí. Y yo puedo responder con las buenas prácticas. ¿Sí? Con las buenas prácticas. Pero hay un punto importante que debemos mirar los errores no como me fugiu agora a palavra. Como punitivos, no como... Y como punitivos, Ujú. pero como mejorías. Perfecto. ¿Sí? Porque los errores pueden ocurrir y van a ocurrir. Nosotros somos humanos, no somos 100% correctos. ¿Sí? Perfecto. Además, tenemos tecnología y todo más. Pueden ocurrir los errores, pero deben ser gestionados. Deben ser gestionados. Además, fomentar una cultura de calidad donde el error se analice y no se oculte, ¿sí? Permite mejorar continuamente. Yo concordo totalmente, Roselena, porque creo que es la mensaje clave de tu ponencia. Un laboratorio que tiene la cultura de calidad implementada como su práctica de trabajo,
va a tener una organización de tal forma que los errores que pasan y van a pasar, porque como tú mencionaste ahora, es natural, es parte de la naturaleza humana. Los errores que van a pasar en un contexto de un laboratorio con cultura de calidad implementada van a ser errores que no van a impactar en el paciente y van a estar bajo situaciones que oportunizan mejorías. Entonces, todo es interconectado y yo creo que esta es seguramente la mensaje, la clave de tu clase es este punto, el entendimiento de la implementación de una cultura de calidad en el laboratorio clínico. Y esto va de encuentro con preguntas que tenemos. Entonces, Andrea está preguntando, yo voy, hay más dos, pero Andrea, para conectar con lo que estamos hablando, pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos para implementar buenas prácticas en laboratorios clínicos? ¿Qué Sim. piensas? ¿Qué piensas? Ai, um desafio, sim? Sim, sempre é um desafio. Pero la, la, la clave em todo é priorizar o que é principal, é o principal. Identificar processos, por exemplo, é porque ela perguntou em português, aí eu estou Ah, tentando identificar processos, realizar, eu creio que desafios mais frequentes, sim? Eu creio que essa é a pergunta. Estandarização de processos, é isso. Estandarizar processos. Sim? Muitos laboratórios, eu falei muito de rotina, e rotina é tudo o que estamos acostumados a realizar, a executar. Então, eu creio que não é apenas estandarizar o processo. Tenho que trazer um engajamento da equipe, trazer a equipe para a responsabilidade. Sim. Realizar controle das fases, principalmente da fase analítica. E quando eu hablo de estandarizar processos, eu vou ressaltar os treinamentos e a calificação desse equipo, sim? É guia de passo a passo. Eu estandarizo o processo, em treinamento, qualifico a equipe, tenho que estabelecer gestão de los equipos, de los sistemas analíticos, com mantenimentos. É decir, um controle de qualidade efetivo, não somente utilizar controle interno, pero realizar análises críticas, não somente utilizar controle externo, pero realizar análises de desempenho pelos resultados em cada ronda. Uma boa gestão de água, o controle de qualidade, registro, traçabilidade, os documentos, e a cultura de qualidade com uma melhoria contínua. Y Rosalena, solo complementando, yo creo que una tarea principal del jefe del laboratorio, de la coordinación de calidad del laboratorio, es esto que tú mencionaste, es transmitir el mensaje de la cultura de calidad
para que los profesionales entiendan lo que están haciendo. Y entonces van a conducir un control interno, no van solo pasar, está dentro del rango, ok. No, van a evaluar propiamente, van a entender cómo está se comportando el control interno y si hay algún error, cuáles son las potenciales causas de este error. Entonces, quizá la resuspensión no fue hecha conforme preconizado, está conforme la instrucción que el fabricante me informó. Yo utilicé el reconstituyente que estaba preconizado, el tipo de agua que fue preconizado. Entonces, yo creo que mucho es eso, es una tarea crucial de la gestión del laboratorio, transmitir este mensaje para su equipo y su equipo entender ah, cómo tiene que trabajar de la mejor forma que es posible. Conectando con el agua, hay unas 4 o 5 preguntas de agua acá. Sí, porque es el punto crítico del laboratorio agua. Entonces, vamos con todas, yo voy a leer todas. La primera, ¿qué es lo permitido en control microbiológico? Entonces, una pregunta acerca de la parte de control microbiológico del agua, otra acerca de lo ideal para conductividad del agua, ah, la otra, si es mejor utilizar agua deionizada o bidestilada. Y son estas las Sí, preguntas acerca de agua. Después de hay agua. otra. Sí. Ah, que es lo permitido en controle microbiológico de agua? Para água utilizada em laboratórios clínicos, muitas referências internacionais utilizam como base documentos como, por exemplo, que coloquei em minha diapositiva, que é o CLC GP40, sim? E existem fatores frequentes utilizados como referência. Por exemplo, para água reativa clínica, controle microbiológico esperado é menor que 10 unidades formadoras de colônia por ml. Então, cada tipo de água tem valor de referência. Então, é importante verificar em esse documento, sim, e para que se pueda utilizar. Ok, entonces parte microbiológica, sí. Acerca de agua bidestilada o... perdón. ¿Es mejor utilizar agua desionizada o bidestilada? Sim, essa é uma pergunta difícil, porque, por exemplo, eu já visitei laboratórios fora do Brasil que utilizam água destilada, água de injetáveis, água bidestilada, água tridestilada. Então, é uma pergunta difícil, pero eu respondo assim. Eu posso utilizar água comum, destilada, tridestilada, bidestilada? Eu respondo, solo se cumple com os requisitos de pureza para uso analítico. Pergunta, por exemplo, o fabricante, porque muitas águas destiladas não vão controlar parâmetros críticos, por exemplo, sim, como preconiza CLC, não tem controle microbiológico, não tem a informação de la carga microbiológica. Sim, então, não necessariamente eu vou falar assim, não utilize água de injeção, não utilize água bidestilada, sim? Pero eu tenho que me atentar, por exemplo, que para uma rotina de biologia molecular, eu tenho que utilizar uma água mais específica, porque é um ponto crítico, sim? Livre de DNA, RNA e tudo mais. Rosalena, hay una otra pregunta acerca de cuál es el valor ideal de conductividad de agua.
para procesamiento de muestras y controles. Agora eu não consigo voltar em minha diapositiva porque lá tiene la referencia, pero esa referencia está en el documento de CLC, Ujú. porque ele perguntou qual eu estou No, ¿qué preguntó de la conductividad? condutividade ou resistividade? Fue laboratorio Equivida, que preguntó acerca de la conductividad del agua. Porque eu creio que em la diapositiva está de resistividade. La condutividade é o inverso. Então, agora não lembro exatamente a referência. Ok. Vamos a ver. Hay una pregunta, vamos a ver. Nunca he entendido por qué tenemos que decir con qué reactivo y equipo trabajamos. Si se supone que a un mismo paciente le deben dar los resultados parecidos en diferentes laboratorios y no utilizamos los mismos reactivos ni equipos. Yo he hecho controles entre laboratorios con mis muestras y los resultados me dan parecidos, tanto en química analítica como en hemograma. ¿Me explican, por favor? Só voltando para a pergunta de resistividade, eu coloquei no chat a referência. Perfecto. Nunca he entendido por que temos que dizer com que reativo e equipo trabalhamos, mas para quem deve dizer? Não compreender essa pergunta. Yo acredito que es en el ensayo de aptitud, Rosalena, por el contexto de la pregunta. Nunca. Sim, Para comparativo interlaboratorio. se não é referente à la ponência? Creo que no exactamente. Sim. Por isso que eu estou. Nosotros podemos responder depois. Ok. Bueno, Rosalena, son 5 horas ahora. Estoy verificando acá. Si no tenemos más preguntas, podemos finalizar nuestra actividad de hoy. Relembrando Sim. que fue un segundo encuentro porque en el primero tuvimos algunos problemas técnicos que hoy fueron sanados, pero la tecnología, así como permite que nos conectemos con gente de toda América Latina, también nos prega algunas pesas, nos da algún trabajo por veces. Es parte de una actividad online y en vivo. Pero de cualquier forma, creo que el tema fue contemplado de forma buenísima y siempre es mucho satisfactorio acompañar las clases de Roselena. Saludos Entonces, de Bolívia, Maria Sánchez Dorado. Já estaremos em Bolívia. en final de este mes estaremos en Bolivia. Eu tenho sangue boliviano, me gusta muito Bolívia. ¿Tienes conflicto de interés, Roselena? Sí. Bueno, para quedar todos informados, entonces la grabación de la actividad será disponibilizada posteriormente junto con el correo electrónico del certificado. Preguntas que no tengan sido respondidas o si hay alguna duda que alguien quiere preguntar después, es solo escribir para nosotros y que enviamos la respuesta para... E vamos enviar a resposta para Vilma. Sí, Orozco. sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Sí, Vilma, se queda tranquila, porfa. Yo creo que es acerca del ensayo de aptitud. Sí, exactamente. sí. Ok, bueno, Okay. muchas gracias a todos y Muchas estén gracias. siempre atentos a nuestro sitio, a las comunicaciones de Controlab para que cuando hay otro encuentro online en español, ustedes
en portugués también, porque no es tan diferente así. Ustedes pueden acompañar nuestra actividad, ¿ok? Sí, Un gusto. Giovanna, muchas gracias. Ya estaremos en Bolivia. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta la próxima.